Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Gandulfo e hoje, atendendo aos pedidos de alguns colegas, eu vou apresentar para vocês uma outra classificação para os morfemas, né? Então, aqui no meu canal, vocês já conseguem encontrar uma classificação dos morfemas quanto à sua função. Então, eu acho que vai ficar pronto. Então, a gente tem as funções dos morfemas. No português, quais são as funções dos morfemas? Quais são os tipos? A gente tem a raiz, né, que alguns autores chamam de radical. A gente tem a vogal temática, que alguns autores chamam de morfema classificatório ou de índice, né, índice temático. A gente tem o afixo, né, que no caso do português ele se subdivide, né, em prefixo e sufixo. E a gente tem a desinência. Aí a gente tem desinência verbal nominal, nominal de gênero de número, verbal, modo temporal, número pessoal. Essas são as funções dos morfemas. Hoje, a gente vai trabalhar uma outra classificação. Eu costumo chamar... os morfologistas, no geral, que tratam dessa classificação, eles não dão nenhum nome específico. Eu costumo chamar isso de efeitos. Efeitos dos morfemas. Ou seja, o que os morfemas conseguem provocar, né, na palavra. E aí nós temos os morfemas lexicais. Tá? Nós temos os morfemas aditivos. Nós temos os morfemas subtrativos. Nós temos os morfemas comutativos, ou também podem ser chamados de morfemas alternantes ou alternativos. Tá? E 5, nós temos os morfemas suprassegmentais. Suprassegmentais, tá bom? Então, essa que seriam os morfemas. Essa primeira classificação, que é a classificação das funções, vocês já conseguem encontrar aqui no canal, não precisam de mim, né? Acho que a câmera está um pouquinho baixa. Pronto, acho que agora está melhor. Não precisa, né? Eu não vou mostrar nesse vídeo, porque já tem, inclusive eu tenho uma série aqui no canal que fala sobre cada uma dessas classificações, então eu não vou falar sobre isso aqui. Mas eu vou estabelecer um paralelo com essa segunda classificação, que é aquela sobre a qual eu vou falar hoje. Primeira coisa que eu digo para vocês é que os morfemas lexicais são as raízes. Tá? E a segunda coisa que eu vou falar é que essas classificações elas são independentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um morfema ele pode ser, ao mesmo tempo, aditivo e desinência, por exemplo. Nada impede uma coisa da outra, tá? Beleza, então vamos falar sobre isso. Então, o primeiro aqui, eu já comentei, né? Os morfemas lexicais são as raízes. Então, quando a gente tem, por exemplo, a palavra mar é um morfema e é um morfema lexical, que é uma raiz. Né? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, a palavra mar gera a palavra mares, no plural. Né? Então, mar é singular e mares é plural. Aqui a gente pegou e acrescentou o es. Esse es aqui é uma desinência. A gente chama desinência nominal de número, né? Porque essa desinência está indicando o plural. Essa desinência, ela é que tipo de morfema? Ela é um morfema aditivo. Por que ela é aditiva? Porque ela promove um aumento no número de fonemas. Então, aumenta, né? Ou acrescenta fonemas. Acrescenta fonemas. Então, quando a gente está avaliando, né, essa diferença,
a gente tem que avaliar o resultado, por isso que eu chamo isso de efeito. A gente tem que avaliar o resultado. O resultado é o aumento, é acrescentar fonemas, né? Tudo bem, então isso aqui é um exemplo de morfema aditivo. Então, o morfema aditivo ele tem que acrescentar. Tá? Agora, eu vou pular o subtrativo e eu vou para o comutativo. O comutativo tem que trocar. Então, tem uma palavra, tem que sair o morfema X e entrar o morfema Y. A gente tem isso? Geralmente no gênero, né? Então a gente tem garoto, garoto e garota, né? Então perceba que aqui a gente tem a desinência de gênero, desinência nominal de gênero feminino, né? A desinência A. E aqui esse fonema O saiu para esse daqui entrar. Então este morfema é um morfema comutativo. Nem todos os autores concordam com essa classificação. Por exemplo, José Lemos Monteiro fala que garota é resultado de uma elisão. Tá? Então você tem garoto mais A. E aí essas duas vogais aqui, elas entram em um conflito, mais ou menos, né? E aí ocorre uma elisão. E aí a primeira sai e fica a segunda. Mas ainda assim, de novo, eu costumo classificar de acordo com o efeito. Se é de acordo com o efeito, garota. Se é de acordo com o efeito aqui, um fonema saiu, o outro entrou. Isso é comutativo ou alternativo. Tá? Ok. Agora, o que é subtrativo? Né? Vocês podem perguntar, o que seria? Tem exemplo de morfema subtrativo no português? Tem. Por exemplo, irmão. Irmão é o masculino. E aí você adiciona a essa palavra daqui a desinência nominal de gênero. Quando você faz isso, você gera a palavra irmã. O que aconteceu? O fonema saiu. Então, houve uma subtração. Tá? Houve uma subtração. E aí tem gente que pergunta o seguinte, mas Roberto, como é que eu vou saber que é irmão que gera irmã e não o contrário? Como é que eu tenho certeza que não é irmã que gera irmão? Bom, aí sim, tem uma aula aqui no meu canal onde eu falo sobre, se eu não me engano, o nome é oposição e contraste, né? Que é quando eu falo de oposição, contraste e neutralização. Bom, o que acontece? A gente tem formas no português. E existem dois tipos de formas. A gente chama de formas não marcadas. Formas não marcadas. Ou formas simples. E as outras formas a gente chama de formas marcadas. Ou formas complexas. Perdão, aqui não é simples não, tá? Eu coloquei errado. A gente chama de formas básicas. Formas básicas e formas complexas. Então, toda forma complexa deriva de uma forma básica. Então, é sempre a forma básica que gera a complexa. Quais são as formas básicas do português? São 4. Tá? No tempo e no modo, é o presente do indicativo. No número e na pessoa,
é a terceira pessoa do singular. Gênero é o masculino. E no número é o singular. O que isso significa? Significa o seguinte, que todo tempo e modo que não seja o presente do indicativo deriva do presente do indicativo. Né? É gerado a partir do presente do indicativo. Então, você sempre tira de uma forma básica para uma forma complexa. Todo número e toda pessoa deriva da terceira pessoa do singular. Então, você sempre tira da terceira pessoa do singular para qualquer outra pessoa. Primeira do plural, segunda do singular, qualquer outra. E a mesma coisa vale com gênero e número. O gênero é masculino. Então, você sempre tira do masculino para o feminino. Você sempre tira do singular para o plural. Portanto, é por isso que eu tenho tanta certeza que é irmão que gera irmã, e não o contrário, porque irmão é masculino, irmã é feminino. Tá bom? Então, é por isso que é irmão que gera irmã e não o contrário. Então, aqui a gente tem um morfema subtrativo. E aí, a gente tem um outro tipo de morfema, que é o morfema suprassegmental. Suprassegmental. Tá? O que acontece? Tem alguns autores que fazem diferenciação entre suprassegmentação e alternância. Tá? Então, cuidado. Tem gente que fala que suprassegmentação é mudança. Uma das formas de suprassegmentação possível é mudança de sílaba tônica. E alternância é mudança de fonema. Tá? Então, é o que acontece, por exemplo, com ovo, ovos, tá? Ovo, ovos. E quando a gente tem fábrica, aliás, fabrica, né? Fabrica e fábrica. Então, tem gente que vai falar o seguinte, aqui a vogal ela passou de fechada para aberta. Aqui a gente tem a vogal O, ovo, e no plural a gente tem a vogal O, ovos. Né? Então aqui a gente tem uma alternância, porque mudou o fonema. Aqui o que mudou foi a sílaba tônica, saiu do bri, né, para o fá. Né? Então, como teve essa mudança, isso aqui é suprassegmentação. Tá? No meu livro, eu não trago dessa forma, eu coloco tudo junto, tá? Eu coloco tudo dentro da suprassegmentação normal, tá? Então, para mim, em um caso e no outro, você tem morfema suprassegmental. Eu não faço essa diferenciação, mas tem gente que faz, tá? Tem gente que traz essa diferença. Então, o que acontece? A gente sempre vai ter o morfema lexical, que vai ser o início da palavra. Esse morfema lexical, ele às vezes pode vir acompanhado, por exemplo, de uma vogal temática, normal. Por exemplo, a palavra casa, a palavra amigo, a palavra gente, etc. Tá? E tudo que você for mudando nessa palavra vai exigir um outro tipo de morfema, que pode ser aditivo, subtrativo, pode ser suprassegmental, pode ser comutativo. Né? Então, por exemplo, você tem casa, você quer gerar casinha. Né?
tem que fazer uma troca. Ó, tem que trocar o A pelo inha. Isso aqui é comutativo. A maioria dos morfemas do português eles são comutativos, tá? Amigo também, mesma coisa. Você quer gerar amiga, né? Ou melhor, você quer gerar amigos. Aí você tem o quê? Você tem a adição de um fonema. Aqui você tem um morfema aditivo, tá? Agora, eu volto a lembrar que isso daqui não tem nada a ver com a classificação da função. Isso aqui não tem nada a ver com a classificação da função. A classificação da função ela continua igualzinha, tá? Então, esse S daqui, ele é, ao mesmo tempo, um morfema aditivo, porque ele acrescenta fonemas, e ele é o quê? Uma desinência. Desinência de número. Tudo bem? Então tá bom, pessoal. Era isso por hoje. Um beijo e até a próxima aula.